No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Vacina das farmacêuticas Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 apresenta mais de 90% de eficácia na prevenção da doença em terceira fase de testes e pode ser distribuída no Brasil ainda este ano. Justiça determina restabelecimento da distribuição de energia elétrica no Amapá até quarta-feira e impõe multa de 15 milhões de reais em caso de descumprimento. Estatal Eletrobras trabalha no estado para resolver problema provocado por empresa privada. Ex-juiz Sérgio Moro e apresentador Luciano Huck articulam formação de chapa para concorrer a eleições presidenciais em 2022. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 10 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Muito se falou nos últimos dias, especialmente após o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que confirmou a eleição de Joe Biden e a saída de Donald Trump da Casa Branca, sobre a possibilidade de uma chapa para a sucessão de Jair Bolsonaro em 2022, que contaria com o ex-juiz Sérgio Moro e o apresentador da TV Globo, Luciano Huck. Ambos teriam se encontrado no último dia 30, no apartamento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública em Curitiba, para dialogar a respeito de uma eventual candidatura conjunta. A conversa entre ambos, como não poderia deixar de ser, foi muito mal recebida em Brasília. O justiceiro da Operação Lava Jato tem uma péssima avaliação da maioria da classe política, especialmente depois de ter deixado o governo de Jair Bolsonaro atirando para cima do presidente naquela tentativa de interferência do ex-capitão do Exército na Polícia Federal. Muitos já consideram Moro carta fora do baralho. Já o liberal apresentador de TV, que sinalizou até para a centro-esquerda ao aventar a possibilidade de coligação com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, para o próximo pleito presidencial, segue na tentativa de encontrar um porto seguro que lhe dê condições de entrar no jogo político diretamente no cargo máximo da República. O próprio Dino condenou o encontro entre Huck e Moro, dizendo que o global, abre aspas, explode pontes, fecha aspas, ao se aproximar do ex-juiz. É de doer um representante do histórico PCdoB como Flávio Dino cogitar se aliar a uma figura como Luciano Huck, que passou a ter como obrigação nos últimos tempos apagar fotos suas nas redes sociais, onde ele aparecia ao lado de figuras da política enroladas com a justiça, como Aécio Neves e o senador Chico Rodrigues, flagrado pela Polícia Federal com mais de 30 mil reais na cueca. Enquanto o capital hegemônico segue buscando uma figura viável politicamente para as eleições presidenciais, a esquerda continua em seu calvário, sem um candidato que se coloque como opção ao bolsonarismo, que teve um importante baque após o revés de Trump nos Estados Unidos. Eu digo isso porque não dá para considerar Lula e Ciro Gomes como opções genuinamente progressistas. Ambos já provaram em diversas ocasiões que o comprometimento com os setores mais abastados do nosso país é algo mais que estabelecido. Pobre Brasil. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia! Bom dia, amigos e amigas da Rádio Faixa Livre. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado, Frei Beto, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Frei Beto, o cenário econômico e social do nosso país se agrava à medida que a gestão de Jair Bolsonaro avança em uma série de garantias da nossa população mais pobre. Temos as reformas administrativa e tributária em discussão no parlamento, impondo uma série de perdas ao trabalhador brasileiro. O auxílio emergencial, que foi reduzido a R$ 300 e se encerra no mês que vem, enquanto ainda não há um horizonte definido para o fim desse período de isolamento provocado pela pandemia de Covid-19. No cenário da política, o presidente da República está cada dia mais enfraquecido, interna e externamente. Qual é a sua análise para esses últimos movimentos do governo Bolsonaro, Frei Beto? Bem, essa primeira questão, como vejo o cenário do governo Bolsonaro, que eu chamo de Bolsonaro, neste momento, eu diria o seguinte: do ponto de vista interno, o governo está vivendo muitos impasses. Primeiro porque parece que o apoio que o presidente deu a seus candidatos nas capitais brasileiras, nas principais cidades do país, não está resultando em possibilidade de votos vitoriosos, ou seja, candidatos de Bolsonaro como Crivella no Rio, Russomano em São Paulo, devem figurar como perdedores. Isso porque a população, os eleitores estão se dando conta que chega de supostos políticos, esses arrivistas improvisados que vieram como salvadores da pátria e, no entanto, desgovernam o país, tanto do ponto de vista sanitário, já são quase 165 mil mortos pela Covid-19, o que poderia ter sido evitado se medidas sérias fossem realmente tomadas, além do fato de nós enfrentarmos agora um crescimento da inflação, principalmente naquilo que é o mais básico para a população, que é o preço dos alimentos. E não
ter nenhuma perspectiva de crescimento da economia nos próximos meses. Com o fim do auxílio emergencial, o que teremos pela frente é uma penúria, um aumento gradativo da miséria no Brasil, com alargamento desse enorme fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Esse dado é oficial. 10% dos brasileiros e brasileiras mais ricos acumulam uma fortuna superior à soma de toda a renda de 80% da população. Ou seja, é vergonhoso que o Brasil até hoje não tenha feito uma reforma tributária progressiva, ou seja, quem ganha mais deve pagar mais e quem ganha menos deve pagar menos. Hoje isso não existe, ela é regressiva e principalmente o rico, o mais rico, e o pobre mais pobre, quando vão às compras no mercado, no supermercado, na feira livre, eles pagam impostos idênticos. Isso é uma tremenda injustiça. Portanto, esse é o cenário, infelizmente, desastroso da nossa política interna. Do ponto de vista externo, Bolsonaro cada vez mais se isola. Primeiro que o candidato dele, o Trump, foi solenemente derrotado nas eleições dos Estados Unidos. A população escolheu com grande vantagem 75 milhões de votos, o que nunca tinha ocorrido na história daquele país, Joe Biden. E Joe Biden já disse que não gosta nada da política de Bolsonaro, principalmente no âmbito socioambiental. Então isso tudo vai ter uma repercussão. O Brasil está isolado, todos os presidentes do mundo saudaram a vitória de Biden, inclusive presidentes autoritários, neofascistas, como o presidente da Hungria, o presidente da Polônia, o presidente da Índia, até mesmo o primeiro-ministro de Israel, que sempre foi muito amiguinho de Trump e não deve ter muitas simpatias por Biden, ou nenhuma, mas o saudou, menos Bolsonaro. O Bolsonaro continua calado, silencioso, recolhido, possivelmente amargando o seu gravíssimo erro de colocar o Brasil de joelhos diante da Casa Branca de Trump, comprometendo a nossa independência e a nossa soberania, o que é uma enorme vergonha para nós brasileiros. Um episódio que enfraqueceu demais o ex-capitão do Exército foi essa derrota do Donald Trump nas eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. O candidato do Partido Republicano, que é um dos gurus do bolsonarismo, digamos assim, perdeu para o democrata Joe Biden, apesar de não aceitar o resultado das eleições e esticar a corda, na tentativa de melar o pleito. Com esse revés do Trump lá nos Estados Unidos, Frei, que deve provocar um isolamento ainda maior do presidente brasileiro no plano internacional, você acredita que o Bolsonaro deve mudar de postura? É possível que nós tenhamos um Jair Bolsonaro mais ponderado nos próximos meses, em uma tentativa de não perder o apoio por aqui e terminar derrotado em 2022, como seu colega estadunidense? Complementando essa questão da eleição de Joe Biden e da derrota de Donald Trump, eu diria que dificilmente Bolsonaro vai mudar a sua posição ideológica. Ele é um neofascista convencido, terraplanista, anti-vacina, enfim, indiferente à morte alheia. É uma característica dele, é a total indiferença à morte dos outros. Tanto que ele não se manifestou às famílias das vítimas da pandemia, não se manifestou, pelo contrário, fez descaso, ironia, dizendo que é uma gripezinha, todo mundo tem que morrer mesmo, claro, menos a família dele, né? Evidente que tudo faz, até mexer nas estruturas judiciárias e policiais do Brasil para proteger os filhos que são acusados de sérios crimes, inclusive de corrupção, que ele disse que viria como presidente
erradicá-la e que no seu governo não teria corruptos. Não tem no governo, mas tem na família. É o que aponta hoje o Ministério Público Estadual e também federal. Pois bem, eu creio que, do ponto de vista político, pode ser que Bolsonaro dê uma guinada no sentido de tentar aí uma aproximação com Biden, o que significaria mudar 2 ministros. O das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que é um homem absolutamente despreparado para essa função, né? um discípulo obcecado do pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, e mudar também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que veio para destruir o meio ambiente e assume isso solenemente, publicamente, né? O ministro de passar a boiada, enquanto a mídia não presta atenção na questão ambiental, ele aproveita para favorecer o desmatamento, as queimadas, a intromissão em terras indígenas, o garimpo ilegal, enfim, e uma série de outros crimes ambientais que são cometidos. Ora, o Biden já disse que essa é uma questão que interessa sim a ele como presidente dos Estados Unidos, a preservação das florestas brasileiras, do meio ambiente em nosso país, inclusive dizendo que liberaria 20 bilhões de dólares para favorecer essa preservação. Então, creio que por razões políticas, Bolsonaro se verá obrigado a fazer uma mudança de postura, embora ideologicamente vai continuar sendo também um fiel discípulo do Olavo de Carvalho e dessas ideias retrógradas, como afirmar que a cloroquina pode curar a Covid, e como acreditar que o planeta em que vivemos é plano e por aí vai. Ou seja, quem tem tamanha ignorância de fatos científicos, ou pelo menos não dá a mínima importância a eles, compromete todo o destino de uma nação. Mas agora, diante aí da pressão do império governado pelo Biden, seguramente ele vai ter que modificar a sua postura. E espero sim que ele demita esses 2 ministros e ponha gente melhor, né? Porque não basta demitir e trazer pessoas com o mesmo perfil reacionário, troglodita, enfim, essas pessoas que vêm para destruir, não para construir. Essas eleições municipais, Frei Beto, têm demonstrado, pelo menos nas pesquisas até agora, que os candidatos apoiados pelo bolsonarismo nas principais cidades do país não terão vida fácil. No Rio, o atual prefeito Marcelo Crivella tem enorme dificuldade em chegar ao segundo turno, especialmente pela elevadíssima rejeição que ele carrega. Já o Celso Russomano, em São Paulo, está em queda livre e também pode não figurar entre os 2 primeiros colocados. Você acha que essas eleições municipais podem ser uma prévia do que teremos em 2022, Frei Beto? Já dá para se apontar um horizonte de derrocada do bolsonarismo no país? Como eu disse a respeito das eleições municipais, de fato elas vão funcionar como uma prévia para as eleições de 2022. Mostrarão se Bolsonaro tem ou não apoio dos eleitores. Serão um termômetro para mostrar que tipo de político o povo brasileiro agora prefere indicar para ocupar esses cargos eletivos. Eu creio que tudo indica que Bolsonaro não terá, né, o apoio que ele esperava. Tudo indica que muitos candidatos progressistas serão eleitos prefeitos e vereadores. Os partidos progressistas vão ampliar as suas bancadas nas câmaras dos vereadores e chama a atenção do eleitor, né? Domingo vamos às urnas e peço a você, eleitor, não só que escolha candidatos comprometidos com as pautas progressistas, como a defesa dos direitos humanos, o fim das milícias, o cuidado
e a erradicação, o cuidado das vítimas da Covid, a erradicação da pandemia, as reformas fundamentais que o Brasil precisa, como a reforma agrária, a reforma tributária progressiva, reforma urbana, e, enfim, que você se comprometa, né, busque candidatos comprometidos com essas pautas progressistas, mas, sobretudo, intensifique a campanha por esses candidatos. Isso é muito importante porque muitas pessoas ainda não têm clareza em quem votar e é preciso ajudá-las a esse esclarecimento, né, apontando esses candidatos que realmente já demonstram na sua trajetória, nas suas convicções, nos seus exemplos de vida, que são pessoas do bem, que são pessoas comprometidas com um Brasil melhor, uma melhor cidade, uma melhor municipalidade para cada um dos habitantes que ali vivem. E você acredita que nós temos uma oposição à altura desse desafio que está colocado, Frei, que é derrotar o Jair Bolsonaro? Essa reaproximação recente entre Lula e Ciro Gomes pode facilitar esse intento? Bem, eu acredito sim. Nós temos uma oposição altamente qualificada no Brasil. O problema é que, devido à pandemia, hoje quem detém a hegemonia da narrativa política é a situação, é o executivo. Ou seja, a oposição não tem tido, por força da pandemia, espaços mais amplos para se manifestar, como, por exemplo, convocar manifestações de rua. Né? Isso tudo está muito cerceado, limitado pela pandemia. Agora, é preciso que a oposição realmente busque um diálogo mais intenso e procure encontrar pontos em comuns, não em torno desta ou daquela eleição, mas em torno de um projeto para o Brasil. Acho que foi um passo positivo o diálogo entre Ciro e Lula. É sempre importante que aqueles que querem mudanças dialoguem, busquem aproximações, mas não basta só pensar no processo eleitoral, ficar discutindo quem vai ser ou quem não vai ser cabeça de chapa. O mais importante é criar um projeto de Brasil didático, em 10 ou 5 pontos, e que esse projeto se torne pedagógico, entendível pelo conjunto da nossa população. O PT, por exemplo, fez um projeto de Brasil, né, lançou um vasto programa, porém não é um programa, na sua linguagem, acessível ao conjunto da população. É um programa acessível a militantes ou pessoal da universidade, porque é um programa muito denso, muito bem feito, tudo bem, mas muito denso. Seria preciso traduzir isso em cartilhas populares, em 5 ou 10 pontos, de modo que a população, principalmente de baixa renda, pudesse entender nesses pontos assinalados qual é a proposta de mudança que queremos, qual é a proposta que buscamos. Então, creio que é preciso vencer, né, as vaidades pessoais, as disputas entre setores da esquerda ou setores progressistas do Brasil e buscar os pontos em comum. Mudando um pouco de assunto, Frei Beto, nós tivemos no último final de semana aquele seminário denominado Economia de Francisco e Clara para a América Latina e Caribe, realizado pela internet por conta da pandemia. O encontro estava marcado para fevereiro, se eu não me engano, e foi postergado justamente pela Covid-19. Foram discutidas alternativas para a difícil situação econômica que nós temos no chamado Sul Global, em contraposição ao modelo capitalista que está colocado. Eu gostaria que você nos dissesse, Frei, como é que se deram os debates, o que é que foi abordado? Esse seminário atendeu às suas expectativas? Bem, eu creio que o Papa Francisco, que sem dúvida nenhuma é o principal estadista hoje no mundo, o mais respeitado, o que tem mais credibilidade, e que lançou encíclicas muito importantes que os nossos grupos sindicais, partidários, comunitários, associativos,
educacionais deveriam estudar, aprofundar, né? A encíclica Laudato Si, louvado seja, sobre a questão socioambiental, e agora, mês passado, a encíclica Fratelli Tutti, em italiano, que significa somos todos irmãos e irmãs. Essas duas encíclicas são muito incisivas na crítica ao capitalismo, embora não citem a palavra capitalismo ou capitalista. De fato, esse encontro do Economia de Francisco, que estava previsto para o início do ano em Assis, a terra em que nasceu São Francisco, foi agora feito um seminário virtual. E isso foi muito importante, esse primeiro lance, né, dessa jogada do Papa Francisco, que é cultivar um outro mundo possível, ou seja, uma crítica contundente ao sistema capitalista, que ele tem feito nos seus documentos, pronunciamentos, principalmente nos seus encontros, 3 encontros com líderes de movimentos populares, 2 em Roma e 1 em Santa Cruz de la Sierra, quando ele visitou a Bolívia. Mas agora ele sinaliza um estudo mais aprofundado com economistas jovens para um outro modelo econômico para o nosso mundo. De fato, o capitalismo, ele é indomesticável, ele é intrinsecamente injusto, não há possibilidade de um capitalismo humano, um capitalismo que respeite os direitos humanos. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, ali o capital ocupa a prioridade, ali o capital tem a prevalência sobre os direitos coletivos. Por isso que digo, nós não estamos vivendo na era do antropoceno, estamos vivendo na era do capitaloceno, ou seja, o capital é o grande paradigma que dirige a conjuntura mundial em todos os aspectos. Enquanto isso perdurar, nós teremos um mundo de muita exclusão, muito sofrimento, muita fome. Aliás, um detalhe a chamar a atenção é que hoje nós temos aí já 50 milhões de pessoas infectadas pela Covid e 1.200.000 mortos, dos quais o Brasil já contribui aí com mais de 160 mil. Agora, a fome mata muito mais que a Covid. São 9 milhões de pessoas mortas de fome por ano, o que dá uma média de 24 mil pessoas por dia. E, no entanto, há toda uma mobilização mundial para combater a Covid, né? A busca de vacinas, lockdown, medidas restritivas, isolamento, máscara. E não há para combater a fome, que mata muito mais que a pandemia. Por quê? Porque a fome só atinge os mais pobres. Isso demonstra como a humanidade ainda é indiferente à dor alheia, ao sofrimento alheio. Ou seja, nós de classe média ou aqueles da classe alta, como não são ameaçados pela fome, ficam indiferentes diante dela, quando ela é realmente o fenômeno mais grave de eliminação precoce de vidas humanas. O Papa Francisco é que segue dando mostras de que deseja provocar uma verdadeira revolução na Igreja Católica. Em um documentário que foi lançado no mês passado na Itália, o Sumo Pontífice afirmou que os homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil, já que eles têm o direito de estar em família. Foi a maneira mais aberta em que o Papa falou sobre o tema. Qual é a sua opinião a respeito dessa declaração do Papa Francisco, Frei Beto? Essa declaração que o Papa Francisco fez no documentário sobre o pontificado dele, de que ele é favorável ao direito civil de união dos casais homoafetivos, ela já tinha sido feita por ele quando cardeal em Buenos Aires, quando a Argentina discutia a questão da legalização dos casamentos homoafetivos. E depois ele tinha repetido isso também em 2014, 2017. Mas só agora é que isso chamou a atenção, só agora que essa manifestação dele teve repercussão mundial.
É claro que, devido à repercussão, muita gente na igreja não gostou, né? A igreja ainda é fundamentalmente homofóbica, machista, patriarcal, misógina. Então, e como a gente sabe, os papas são meio prisioneiros do Vaticano. A Cúria logo veio a público dizendo que não é bem isso que o Papa falou. Enfim, o que importa é o seguinte: Francisco tem uma visão positiva, solidária, frente à homossexualidade, e não uma visão moralista, restritiva, condenatória, como papas anteriores, e como ainda muitos bispos e padres religiosos, mantêm. E isso é um passo importante, mas não basta. É preciso também que a igreja reconheça que esses casamentos, essas uniões, elas se dão no amor, e o amor é o valor número 1, 2 e 3 da palavra de Deus, da Bíblia, da tradição cristã. Então, se entre um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, há amor, aí está Deus. E eles não só têm o direito de legalizar civilmente a sua união, como deveriam receber as bênçãos sacramentais da igreja. Diga-se, aliás, de passagem, que durante os séculos IV até o século XIII, a igreja aceitava a união homoafetiva. Isso está nos estudos mais aprofundados sobre a tradição do casamento na igreja cristã. E foi a partir do século XIII que surge o preconceito. Não vou entrar aqui em detalhes, mas é um preconceito histórico que não se justifica. O casamento ele não é feito prioritariamente para procriar, como, aliás, diz a doutrina oficial da Igreja Católica hoje em dia. Eu tinha um professor de teologia moral que dizia: isso não é teológico, isso é zoológico. Ou seja, porque se a gente aceita essa tese de que o casamento é para procriar, um casal que não consegue procriar, que um deles é infértil, os dois deveriam então se separar? É isso que a igreja quer? Claro que não. Sabe, o que importa na relação é o amor que une essas pessoas. E Deus é amor, é o que diz a primeira carta de João no Novo Testamento. E onde há amor, aí está Deus. Frei Beto, você que é um dos grandes estudiosos do nosso país dos temas relacionados à sociedade, eu gostaria de saber se há solução para o seguinte dilema. Como é que se vence esse duplo desafio imposto às gerações atuais, que são a redução das desigualdades sociais com a democratização da economia e do ritmo de destruição do nosso meio ambiente, visto que os desastres naturais têm se multiplicado ao redor do mundo? É possível vencer esses dois dilemas, Frei? De fato, os grandes desafios da atualidade são a preservação do meio ambiente e o fim da desigualdade social. Esse é o grande desafio que todos os povos têm pela frente. E eu creio que isso só vai ser resolvido quando nós superarmos o capitalismo, porque o capitalismo, como eu já disse, ele é intrinsecamente injusto, e o que significa, do ponto de vista social, que os ricos serão cada vez mais ricos enquanto os pobres forem cada vez mais pobres. Isso é uma questão aritmética, não é nem propriamente científica da economia, é uma questão aritmética, né? Aqueles que têm muito porque outros têm pouco. E segundo, a questão ambiental. A questão ambiental, ela não atinge só os pobres ou os ricos, ela atinge indistintamente todas as pessoas. Mas, infelizmente, ainda há pessoas que defendem que ela não se justifica. Por quê? Porque sabem que defender a preservação da natureza é aceitar a redução dos lucros das empresas e das pessoas mais ricas do mundo. Se você, por exemplo, está convencido de que as nações indígenas que habitam a Amazônia têm direito às suas terras, a demarcação e a preservação de suas terras, isso significa impedir que garimpeiros, mineradoras, colhedores de castanhas, empresas seringueiras,
invadam essas terras demarcadas. E, portanto, significa menos capital, menos riqueza para essas empresas criminosas, que as madeireiras, por exemplo, que derrubam árvores seculares em função dos seus interesses de lucro, só de interesse de lucro, prejudicando enormemente o conjunto da população mundial, porque isso causa alteração do clima, aquecimento global, isso provoca uma desregulação das estações do ano. Então, uma série de consequências que nós não conhecíamos, gerações anteriores não conheciam, e que agora sofremos com vários impactos climáticos absurdos, como tsunami, furacões, tornados, chuvas torrenciais, que não eram tão frequentes no passado, mas devido ao estrago que temos causado à natureza, isso hoje se multiplica. Para encerrar, Frei Beto, você lançou recentemente o seu 69º livro, intitulado Diário de Quarentena, pela editora Rocco. Eu gostaria que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre mais essa sua obra. Como é que tem sido essa sua quarentena, Frei? Bem, para mim foi um conforto produzir esse meu novo livro, o 69º Diário de Quarentena, editado pela Rocco. Ele acaba de chegar às livrarias, mas também ele pode ser obtido ou no site da Rocco, né? Editora Rocco, com 2 Cs na palavra rocco.com.br, ou também através da minha livraria virtual, que é Frei Beto, as duas palavras juntas, Beto com 2 T's, freibeto.org, O-R-G. Então, por aí também pode ser adquirido o Diário de Quarentena e você, ouvinte, recebê-lo pelo correio. Devo dizer que, quando se iniciou o isolamento, essa obrigatoriedade de nós vulneráveis, eu tenho mais de 70 anos, embora não tenha doença pré-existente, mas devo tomar meus cuidados, ficarmos em casa, eu decidi fazer esse diário. Pensando que durante os 4 anos que eu fiquei preso sob a ditadura militar, eu escrevi muitas cartas. Não tinha nenhuma intenção que elas fossem publicadas. E essas cartas foram reunidas aqui fora, foram publicadas em vários países, e hoje elas estão, todo o conjunto das cartas de prisão que foram salvas, né? Muitas, infelizmente, foram destruídas pelas pessoas que receberam, por segurança, por temor da repressão, etc., mas muitas foram salvas. Elas estão editadas num livro com esse título, Cartas da Prisão, da Companhia das Letras. E também vocês podem obtê-lo através da minha livraria virtual. Mas pensando nas cartas da prisão, eu falei, bem, agora é hora de eu colocar no papel essa experiência de quarentena. Porque quando eu escrevi as cartas, eu não tinha intenção de publicá-las, mas o Hélio Pellegrino, psicanalista, muito meu amigo, disse, olha, o que te salvou da loucura na prisão foi esse exercício terapêutico da literatura. E agora, consciente disso, eu procurei amenizar muito o meu isolamento. Aliás, eu lido bem com o isolamento, com a reclusão, até pela minha condição de religioso, mas procurei amenizá-lo através desse registro de 90 dias, né? Tanto que o subtítulo do livro são 90 dias em fragmentos evocativos. E ao contrário de outros diários famosos, como o Diário de Anne Frank, etc., ali o autor não é o personagem principal. Eu não sou o personagem principal. O personagem principal são grandes janelas que eu abro para reflexão e enriquecimento subjetivo do leitor. Então tem textos jornalísticos, tem poemas, tem ficção, tem reflexões sobre o avanço da pandemia no mundo, a questão econômica, social, política, enfim. Vários gêneros literários confluem ali, e isso para enriquecer um pouco a nossa reflexão diante desse momento que vivemos no Brasil e no mundo. Então fica aí à disposição dos leitores essa minha nova obra, Diário de Quarentena,
que eu creio também que pode ajudar muitos aqueles que têm que ficar em casa e podem ficar em casa, porque infelizmente a maioria da população brasileira não pode se dar a esse direito, na medida em que tem que ganhar o pão de cada dia, e ao contrário dos países europeus, nós não temos um governo que garanta a nossa sobrevivência em situação de isolamento ou lockdown, né? Um governo que cubra os nossos salários, os salários da maioria da população, que é obrigada a enfrentar ônibus, metrô, aglomeração, enfim. Por isso que são os mais pobres, os que mais morrem de Covid-19, por descaso do governo que hoje impera no Brasil, e que nós temos que, a partir do próximo domingo, tentar miná-lo, derrubá-lo, votando nos partidos de oposição, votando naqueles que realmente estão comprometidos com um Brasil mais justo e mais humano. Frei Beto, eu quero mais uma vez agradecer a você por essa entrevista que você nos deu aqui ao Faixa Livre, te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Muito obrigado a todos os ouvintes e ouvintes, homens e mulheres da Rádio Faixa Livre. Obrigado, Celeste, obrigado, Anderson, obrigado a toda a equipe dessa rádio heróica, combativa, muito importante para que a gente possa cada vez mais aprofundar a nossa cidadania e a nossa consciência crítica em nossa militância como pessoas comprometidas com a mudança do Brasil. Um grande abraço. Conversamos aqui com o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Eu novamente retomo a leitura dos recados que vocês nos enviam aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail. O nosso ouvinte histórico aqui, o Maurício, lá de São João de Meriti, pelo nosso Facebook, diz o seguinte: bom dia, Anderson. O senador Paulo Paim disse que aprovou a escolha do novo ministro de Bolsonaro para o STF, mesmo com o falso currículo que ele apresentou para todo mundo. Aí pergunto, que oposição é essa, Anderson? Abraços. Um abraço enorme para você também, Maurício. Você está fazendo falta aqui nos recados aqui para o nosso programa. Pois é, Maurício, a questão é a seguinte, é o bom e velho pragmatismo da nossa política, não é isso, meu amigo? O que vimos na sabatina do Cássio Marques lá para a vaga no Supremo Tribunal Federal no Senado foi um verdadeiro encontro de amigos, ô Maurício. Temos seríssimas dúvidas se o novo ministro não vai atender às demandas do presidente da República, essa que é a verdade. Obrigado aí pelo teu recado, Maurício. Eu espero que você volte a participar aqui outras vezes. Pelo nosso Twitter, o ouvinte Fabrício Zangelini diz: por que no YouTube o programa não é transmitido com imagem? Mesmo sendo um programa de rádio, acho que ter imagem, algo simples mesmo, é bastante atraente na transmissão pelo YouTube. Fabrício, muito obrigado pelo seu recado. Ele me dá a oportunidade até para falar a respeito dessa situação. A gente não transmite o programa nesse momento com imagem porque ele está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. A nossa transmissão não é realizada ao vivo, como já acontecia antes dessa pandemia. Os ouvintes que nos acompanhavam pelo YouTube, pelo Facebook, antes da Covid-19, lembram que a gente transmitia o nosso programa com imagens diretamente do estúdio da Rádio Bandeirantes. Só que agora a gente está gravando ele no dia anterior. Não estamos no estúdio, cada um está em sua casa, trabalhando e produzindo conteúdo para o Faixa Livre. Mas a gente espera que assim que todo esse processo acabar, nós voltemos para o estúdio e o programa voltará a ser transmitido por imagem também pelo YouTube, tá bom, Fabrício? Muito obrigado pela tua mensagem. Agora, no YouTube, o Ivan Antero Gomes dos Santos manda um bom dia aqui para toda a equipe do Faixa Livre, direto lá de Fonseca, em Niterói. Bom dia para você também, Ivan. Outro ouvinte histórico, o André, do Morro da Formiga, manda 2 recados aqui pra gente. Primeiro, ele diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Soa bastante ofensivo a nossa capacidade mental o PT vir com um plano após 13 anos de governo omisso, condescendente e conivente, onde houveram práticas comprovadas de caráter absolutamente condenáveis. Sigo a partir da liberdade que o programa nos dá, lamentando o espaço dado aos quadros petistas e reaproximação com o pouquíssimo confiável PT. Abraços. Pois é, André, a gente entende assim como você que o PT cometeu uma série de erros nos 13 anos em que esteve aqui no poder no Brasil. A grande questão, André, é que nós conversamos com o quadro do PT que se opõe a todo esse projeto que o partido manteve durante os 13 anos em que esteve na presidência da República. Nós costumamos conversar aqui com o Walter Pomar, que é de uma corrente completamente diferente dessa majoritária do Partido dos Trabalhadores, André.
E como você bem mesmo observou, a gente tem de dar voz a todas as vertentes da esquerda aqui no nosso país, não é isso, meu amigo? Por isso, o Faixa Livre é essa tribuna democrática que está no ar há 25 anos. Muito obrigado pelo teu recado, André. E ele mais uma vez participa aqui, diz o seguinte: golpe, golpe, golpe de 2016. A associação do PT a elementos da estirpe de Temer, Crivella, Cabral e Paes, somados à inoperância diante do poderio destrutivo dos monopólios de comunicação e outros segmentos que contribuíram para a retirada de Dilma, era um gigantesco risco que se consumou em fato. Golpe ou descaminhos condenáveis que levaram a uma consequência previsível. Abraços. Pois é, André, é exatamente isso que eu acabei de dizer na resposta ao seu comentário anterior. Você tem toda a razão, meu amigo. O PT seguiu por caminhos tortos e, evidentemente, isso ajudou a nos levar ao quadro que estamos atualmente. Muito obrigado mais uma vez pelo teu recado, André. Novamente o Maurício, lá de São João de Meriti, ele diz: bom dia, Anderson. O que levaria um banqueiro a doar mais de 70 mil reais a um candidato a vereador de um partido de esquerda, hein, amigo? Isso seria lavagem de dinheiro descarada? E se o candidato aceitar? Seria o samba do crioulo doido. Abraços. Pois é, muito estranha essa história, Maurício. Ele se refere àquele episódio em que o Armínio Fraga fez doação para o candidato a vereador pelo PSOL, Wesley Teixeira, lá em Duque de Caxias, município aqui do Rio de Janeiro. Alguns expoentes do partido acabaram se colocando contra esse tipo de doação. Eu acho isso tudo muito estranho, Maurício. Essa é a grande verdade. Eu te confesso que não sei o fim que tomou essa história, mas a gente espera que o pessoal tenha se posicionado de maneira veemente contra esse tipo de doação. Muito obrigado mais uma vez pelo teu recado, Maurício. O Moisés Lima, pelo YouTube, diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Gostaria de comunicar à turma boa da técnica que o som do aplicativo após o feriado do dia 12 de outubro piorou muito. Está muito baixo. Até então estava excelente. Peço que os amigos responsáveis pela operação solucionem esse problema. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado pelo seu alerta, Moisés. Eu vou verificar aqui com a equipe técnica do nosso programa para ver o que pode ter acontecido lá com o nosso aplicativo. Eu te agradeço mais uma vez esse teu alerta, tá bom, Moisés? Pelo nosso YouTube, o Renato Por Deus agradece aqui o nosso trabalho. E a gente te agradece, Renato, pela tua audiência e pelos elogios aqui ao Faixa Livre. Mais uma vez, o Ivan Antero Gomes volta a dar bom dia aqui pra gente. Novamente, bom dia pra você, Ivan. O André, do Morro da Formiga, participa mais uma vez, diz: bom dia, família Faixa Livre. Perfeita a leitura feita por Henrique sobre a situação absurda e injustificável das ditas esquerdas no cenário político partidário do Rio de Janeiro. Resta a dúvida se isso denota incapacidade ou falta de seriedade. Quanto a incluir e reduzir a pauta racial ao termo identitários, usado de maneira recorrente por segmentos, tenho absoluta discordância. A questão do racismo é dos crimes históricos que ainda estão longe de serem reparados. É algo urgente e que precede o capitalismo e a dita luta de classes. Você tem toda a razão, André. O racismo é uma das chagas que ainda afeta a nossa sociedade. Nós temos uma série de episódios recorrentes em todo o mundo que demonstram que estamos longe de combater esse preconceito racial. Nós vamos continuar debatendo esse tema aqui no programa. E quanto ao termo identitários que você se refere aqui como discordante, eu te confesso que não vejo nenhum problema na utilização dessa palavra para tratar da pauta do racismo, André. De toda forma, muito obrigado pelo teu recado mais uma vez aqui ao Faixa Livre. Pelo nosso site, na entrevista que nós fizemos com o Daniel Kocinski, o Fernando Nogueira pergunta: professor, como é que ganha a eleição para botar o manual desenvolvimentista em prática? Fernando, eu vou guardar essa sua pergunta aqui para o Daniel Kocinski numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado pelo teu recado. A Yolanda Rezende, pelo nosso YouTube: vamos ajudar o Faixa Livre, pessoal. Esse programa é muito importante e informativo. Muito obrigado, Yolanda, mais uma vez fazendo a propaganda aqui do Faixa Livre e pedindo que os nossos ouvintes auxiliem aqui no financiamento do programa. Realmente isso é muito importante, Yolanda. Todos vocês sabem da dificuldade financeira que nós temos atravessado ultimamente. E eu quero anunciar uma novidade. Em breve nós vamos disponibilizar a doação aqui para o Faixa Livre através do Pix. Essa nova modalidade de transferência que foi criada pelo Banco Central recentemente. Logo, logo nós vamos anunciar a nossa chave Pix aqui no programa assim que ela estiver valendo, estiver no ar, tá bom? Isso vai facilitar demais a doação de vocês, ouvintes que gostam de ajudar aqui o Faixa Livre e que podem também nos auxiliar nesse financiamento aqui do programa.
Mais uma vez, muito obrigado pelo teu recado e pela tua propaganda, Yolanda. Lembrando a todos os ouvintes que quiserem entrar em contato com a equipe aqui do Faixa Livre, que podem enviar suas mensagens por e-mail no ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, ou pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o ex-reitor, professor titular de Políticas Públicas da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do CNPq, Roberto Lerrer. Roberto Lerrer, bom dia. Desejar muito bom dia, muito feliz de estar de volta ao programa Faixa Livre, que é um programa que sempre trata dos temas mais estratégicos da nação de uma forma sistemática, aprofundada, criativa. Desejar muitas felicidades também a todos os ouvintes e a toda a equipe do Faixa Livre. Roberto, muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Roberto, essas eleições nos Estados Unidos não provocaram efeitos apenas lá para o país norte-americano. Aqui no Brasil, os nossos parlamentares aproveitaram a comoção da imprensa com o pleito e tomaram uma série de medidas para atacar as garantias sociais da nossa população. Uma delas foi a aprovação dessa proposta que retira 1,4 bilhão de reais do orçamento do Ministério da Educação, entre outras pastas, e repassa esses recursos para obras de infraestrutura. Essa proposta autoriza o remanejamento e o uso de reservas de contingência que, somadas, chegam a 6,1 bilhões de reais. Como é que você observa, Lerrer, em um momento de excepcionalidade como esse que o país atravessa, em meio a uma pandemia, com o aumento da evasão escolar, a administração pública tirar 1,4 bilhão da educação pública? É seguro que esta eleição nos Estados Unidos será uma das mais importantes da história do século XXI. É perceptível que nós tivemos uma movimentação de classe e de raça sem precedentes na história estadunidense. E considerando o resultado eleitoral que assegura a vitória de Biden, nós podemos concluir que essa mobilização, que já vinha do período anterior, em que nós tivemos grandes movimentações de forma inédita, as maiores da história, né, do movimento negro, também de lutas contra as deportações de latinos, a luta das mulheres, enfim, a eleição estadunidense confirma o acerto da organização popular a partir dos bairros, a partir de diversos comitês que se capilarizaram por todo o território estadunidense. Claro que nós vimos também nessa eleição dos Estados Unidos situações muito preocupantes, né, como na Flórida, o avanço das correntes pentecostais e neopentecostais sobre o eleitorado latino, enfim, uma situação parecida com a que nós vivemos no Brasil. E o significado profundo da derrota de Trump é justamente a de que a guerra cultural neofascista, racista e também violentamente voltada contra a ciência, como estamos vendo agora no caso dos Estados Unidos, né, com um número dramático de mortos, um crescimento exponencial da pandemia, enfim, tudo isso por conta do negacionismo do presidente da República, está claro que há uma convergência de concepções de mundo que, na realidade, é uma convergência subordinada, ou seja, está muito evidente que o governo Bolsonaro se inspirava, se referenciava, copiava, podemos dizer, as orientações do governo Trump, né? E isso agora entra em crise e, seguramente, o tema da ciência, da educação, enfim, em que o governo Bolsonaro vem tentando promover um estrangulamento orçamentário sem precedentes, conforme você destacou, isso
não pode ser visto como um tema, digamos, de natureza orçamentária, um problema de ajuste fiscal. Essa é uma orientação de natureza política. Eu vou tentar explicitar melhor o meu pensamento, mas é seguro que o estrangulamento, os cortes, fazem parte desse projeto negacionista, dessa lógica de guerra cultural que vem sendo empreendida no Brasil, vinha sendo, né, e ainda está em curso nos Estados Unidos, e que a população e os movimentos democráticos dos Estados Unidos compreenderam que era hora de se organizar para dar um basta a essa situação, e esperamos que, sim, lá esteja em curso uma inflexão política que vai ter repercussões muito positivas para a democracia em todo o mundo. O governo federal se comprometeu a enviar ao Legislativo, Lerrer, um ofício recompondo os recursos para o MEC. Ainda que haja essa prometida recomposição, que eu não acredito muito, a educação precisa sim de mais recursos no seu orçamento. Nós temos um cenário onde faltam verbas para os serviços essenciais nas nossas universidades, como o pagamento do consumo de água, energia elétrica, para os profissionais terceirizados que fazem a limpeza, a segurança. Na educação básica nem se fala. Isso sem contar os salários de fome que os nossos professores recebem, Lerrer. Em um momento que deveriam estar estudando maneiras para ampliar o empenho para a educação, eles contingenciam. Qual seria uma alternativa, Lerrer, para que o governo conseguisse mais recursos para o ensino público no nosso país? Que tipo de política pública deveria ser implementada para que houvesse a devida valorização da educação? É importante que nós possamos ver os números da educação brasileira, os números do financiamento, dos recursos, de uma forma global. O que é importante registrar neste contexto que estamos vivendo? Nós temos uma lei do Plano Nacional de Educação que estabelece, desde 2014, que o Brasil deveria alcançar 10%, o equivalente a 10% do seu produto interno bruto, com educação. E, na realidade, hoje nós não temos 5%. E vejam que isto num contexto em que nós estamos com um PIB encolhido. Portanto, estamos muito longe da meta de 10% do PIB. No caso das instituições públicas, das universidades públicas, o próprio Plano Nacional de Educação estabelece que nós deveríamos ter hoje aproximadamente 40% das novas matrículas públicas. E nós não temos sequer 12% das novas matrículas públicas, e infelizmente com viés de baixa. Está reduzindo ano a ano o percentual das matrículas, das vagas públicas em relação às vagas privadas mercantis. Então, frente a este quadro, está evidente que nós temos, conforme eu destaquei, uma política de estrangulamento, uma política de sufocamento orçamentário das nossas universidades e também do conjunto da educação pública brasileira. Nós vimos a postura do governo federal em relação ao Fundeb. Não houve nenhum protagonismo do Ministério da Educação, ao contrário, o Ministério da Fazenda tentou de todas as formas inviabilizar a aprovação do Fundeb na forma como foi concebido, enfim, pelos educadores, né, pelas entidades da área de educação, que vinham sustentando a necessidade não só de um fundo que ampliasse a participação da União. Esse é um tema central. Não há como aumentar a participação dos gastos educacionais no PIB brasileiro sem que a União entre com recursos substantivos, porque os estados e municípios já estão no seu limite de gastos, enfim, estão numa situação muito delicada em termos orçamentários, tirando pouquíssimas exceções, né? Mas a maioria dos estados e municípios hoje não tem como, de fato, ampliar de forma substantiva, mudando a escala, a ordem de grandeza dos recursos tem que ser federal. E o governo permanentemente se eximiu de construir o Fundeb, insisto, e tentou de todas as formas criar obstáculos que inviabilizassem e tornassem o Fundeb um fundo minguado.
Então, é frente a este governo, frente a essa lógica de política pública que nós estamos nos defrontando. Sabe o que é pior, Lerrer? Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que foram aprovados em agosto pelo Congresso, correm o risco de não chegarem a estados e municípios se a Câmara e o Senado não aprovarem parte de sua regulamentação. O próprio secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy, foi quem fez esse alerta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu se empenhar para a votação do tema em plenário. Explica aqui pra gente, Lerrer, como é que fica o ensino básico se os recursos do Fundeb não chegarem aos entes federados, por favor. Conforme salientei, o Fundeb, no contexto atual, é obviamente um avanço, considerando que o Ministério da Fazenda e o governo Bolsonaro e o próprio Ministério da Educação hoje atuam como organizadores da guerra cultural contra a ciência, contra a arte, contra a cultura, contra a formação humana capaz de desenvolver a imaginação criadora nos jovens. Então, frente a este quadro, me parece que a avaliação em relação à existência do Fundeb é uma avaliação que necessariamente tem que ser vista como uma dimensão positiva, pois com isto nós conseguimos assegurar, ainda que de forma, insisto, insuficiente, recursos para a manutenção e a organização das escolas públicas brasileiras, para as 200 mil escolas brasileiras. No entanto, nós não podemos perder de vista que o Fundeb, como parcialmente está fora do teto de gastos da emenda 95, é um fundo que está sendo permanentemente objeto de ações de desestabilização por parte do governo. Primeiro, tentou incluir no Fundeb, nos gastos federais do Fundeb, a rubrica de assistência social, o que obviamente não tem nenhuma legalidade. Enfim, o próprio parlamento acabou rejeitando essa possibilidade de desvirtuar os fins do Fundeb. Mas mesmo que o governo federal venha a aportar a sua parcela de recursos no Fundeb, isso não possibilita em nenhuma forma alcançarmos 10% do PIB. Sequer 7% do PIB conseguiríamos alcançar com a participação federal. Então, temos que examinar e avaliar a situação do Fundeb, considerando que é uma conquista na circunstância atual, mas está muito aquém das necessidades dos gastos para a educação brasileira. Se compararmos o gasto por aluno no Brasil, nós vamos ver que esses gastos são muito, mas muito abaixo dos gastos dos países da OCDE, o que significa mais ou menos que nós estamos gastando em torno de 25% a 30% do que os países da OCDE gastam por estudante. Então, para concluir a reflexão sobre o tema do orçamento, me parece evidente que hoje o grande obstáculo no governo federal é a emenda constitucional 95, ela precisa ser revogada, as forças democráticas do país não podem deixar de mirar, de promover ações organizadas, com muito foco político, para que nós possamos fazer um debate na sociedade brasileira e explicar a monstruosidade da emenda 95 para o futuro do país, porque não diz respeito apenas aos gastos da educação federal, mas também da ciência e tecnologia, de investimentos públicos para a saúde pública, enfim. É uma emenda que alterou a Constituição na perspectiva de tornar sem efeito grande parte da Constituição. E é muito importante que os nossos ouvintes não percam isso de vista. A emenda 95 é um subterfúgio, é uma maneira ardilosa de tentar tornar sem efeito toda a dimensão social da Constituição de 88. E nós precisamos também avançar em temas específicos, como o tema dos fundos do pré-sal para a educação, que permanentemente estão sendo postergados, né? Não há uma aplicação efetiva desses recursos
na educação, controle dos gastos públicos para o setor privado. Tem que haver uma mudança profunda nessa esfera. Nós precisamos interromper de forma completa o repasse de verbas públicas muito significativas, hoje direcionadas para as instituições com fins lucrativos, e eu gostaria que isso fosse grifado. São recursos para as instituições que objetivam um lucro, são organizações que têm as suas ações negociadas na Bolsa de Valores e que só com fiéis receberam nos últimos anos. A gente pode estimar, sem medo de errar, que nos últimos anos, nos últimos talvez 5 anos, foram repassados já aproximadamente 100 bilhões de reais, recursos que inviabilizam hoje o funcionamento das instituições públicas. Então nós temos que mudar de forma profunda essa sangria de recursos públicos para as organizações mercantis que estão controladas por fundos financeiros e que têm suas ações negociadas na Bolsa. Não tem cabimento a ideia do Estado estar subsidiando o lucro de setores financeiros. E, finalmente, o grande debate, que precisamos enfrentar também no futuro próximo, que é o debate da reforma tributária. Quer dizer, o país precisa viabilizar uma reforma tributária que possibilite a taxação, como está acontecendo em todos os países da Europa, e agora com o agravamento da situação da pandemia. Nós precisamos incidir sobre os grandes lucros, nós precisamos incidir sobre a alta finança que no Brasil vive uma situação de paraíso fiscal, ou seja, aqui nós temos uma flexibilidade muito grande que isenta grande parte desses altíssimos negócios, as grandes fortunas, os grandes detentores de patrimônio, de títulos públicos, que fazem mobilizações especulativas em bolsas. Enfim, todos esses setores vivem uma situação em que praticamente não pagam impostos, e nós precisamos reverter isto, porque hoje os gastos sociais são relevantes em qualquer país, e nós não podemos colocar a conta dos gastos sociais sobre os trabalhadores mais explorados, mais expropriados, e é isso que ocorre no país, dado que grande parte dos nossos tributos vem de consumo, e são justamente os pobres, as pessoas pauperizadas que não têm como acumular riquezas, enfim, não tem como investir em imóveis, em fundos e ações. São as pessoas que gastam seu dinheiro com o consumo de energia, de água, de comida, de transporte, enfim, e pagam, grosso modo, às vezes até mais da metade do que conseguem arrecadar, com muito suor, na forma de tributos diretos ou indiretos. Então nós temos que trabalhar a agenda da reforma tributária. Como é que anda a situação lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro em meio a esse caos provocado pela pandemia, Lerrer? Como é que a comunidade tem lidado com esse cenário que mistura limitação acadêmica pela impossibilidade de se realizar atividades presenciais e estrutural devido às verbas cada vez mais restritas? A UFRJ é uma instituição muito altiva, muito guerreira, muito empenhada, determinada e com forte compromisso com os problemas dos povos, com os desafios que a nação está tendo que enfrentar no tempo presente. Nós temos um contexto em que as aulas estão em andamento por meio do ensino remoto, que tem muitas limitações. Enfim, eu creio que a maior importância hoje do chamado ensino remoto, que está em curso, é justamente permitir renuclear, estarmos em contato com os nossos estudantes. Entendo que é muito importante a universidade não perder o contato com os seus estudantes, saber como é que estão passando, dialogar sobre a situação da pandemia, sobre os problemas que o país está vivendo, o que significou o desmonte econômico, agravado com a pandemia, mas que já vinha adiante. Enfim,
e, ao mesmo tempo, ir retomando, né, o diálogo nos diversos campos do conhecimento a partir desta contextualização que não pode deixar de ser feita. Então, a UFRJ está mantendo suas atividades de pesquisa, temos realizado muitos eventos acadêmicos, os grupos de pesquisa estão muito pulsantes, temos feito reuniões muito interessantes com os nossos coletivos de pesquisa. Eu tenho certeza que isto é verdade no conjunto da instituição. Enfim, então a UFRJ está lutando. Agora, é evidente que está lutando num contexto muito áspero. O grande problema que as federais vivem hoje é justamente o problema de recursos de investimento, né? Os nossos recursos de investimento, na prática, desapareceram. Nós tínhamos, há muito pouco tempo atrás, né, vou dar aqui alguns dados para que os nossos ouvintes possam acompanhar. Em 2012, o orçamento, claro que a gente sempre era liberado, né? Mas, enfim, o orçamento de investimento para 63 universidades era da ordem de 5 bilhões de reais. Hoje, o orçamento para 63 federais é inferior a 1 bilhão de reais. Vejam que isso num contexto em que, por ano, o FIES estava recebendo 30 bilhões. Então, isso demonstra o desastre que é o encaminhamento de recursos para o setor mercantil. Mas também estamos vivendo um estrangulamento enorme de recursos de manutenção cotidiana, de pagar energia, para custear água, a limpeza, a segurança, a infraestrutura do campus, a manutenção dos campi, né, jardinagem, enfim, são questões muito importantes para a instituição, assim como, obviamente, a infraestrutura que permite um funcionamento adequado, né, desde, conforme já chamei a atenção, a manutenção dos nossos biotérios, da limpeza dos hospitais, enfim, este recurso todo chegou a compor mais ou menos, né, em termos orçamentários, 9 bilhões em 2013. Atualmente, nós estamos aí gerando muito perto, em torno de 6 bilhões e alguma coisa. Então, não paga as contas, estamos sempre vivendo uma crise permanente de orçamento, e isso é um problema, conforme já destaquei, que não é só conjuntural, porque antes nós tínhamos, de fato, restrições orçamentárias vindas dos chamados contingenciamentos, ou seja, o orçamento estava sendo corrigido pela inflação, mas nem sempre o recurso era liberado plenamente, uma parte ficava contingenciado. Agora nós temos o pior dos mundos, porque nós temos uma redução do próprio orçamento. Ano a ano, o orçamento das 63 federais é um orçamento que vai encolhendo se considerarmos que existe inflação alta em nosso país. Então é um quadro muito difícil em termos orçamentários. Já há uma previsão para o retorno das aulas presenciais na UFRJ, Lerrer? Como é que fica o ano letivo de 2020 lá na universidade? Nós ainda não temos uma previsão para o retorno das aulas presenciais. Depende, a meu ver, de duas grandes variáveis, e essas duas grandes variáveis têm problemas específicos. A primeira grande variável é a infraestrutura das salas de aula, dos espaços acadêmicos, para que possamos voltar com segurança. Nós sabemos que não só a UFRJ, mas todas as federais têm salas de aula que abrigam muitas vezes 40, 50, 60 estudantes por turma, sem que as janelas tenham ventilação adequada. Nós sabemos que muitas vezes nós temos edificações que não possuem lavatórios adequados, enfim. Esse é um tema muito importante, porque mesmo com a segunda variável, que é a vacina, mesmo com a vacina, nós precisaremos manter cuidados sanitários muito sistemáticos, porque é certo que as vacinas não terão 100% de eficácia, né? O que é normal, é próprio das vacinas. Então, nós precisaremos conjugar melhorias da infraestrutura com a vacina.
E neste momento nós estamos, infelizmente, parados com o tema da infraestrutura. O Ministério da Educação se recusou a entrar no debate da pandemia, enfim, afirmou que isso não era um problema do Ministério, óbvio, porque é um Ministério da Guerra Cultural, né? É um ministério negacionista, o Ministério da Saúde é negacionista, então nós não temos uma autoridade federal capaz de planejar a volta dos estabelecimentos de ensino, tanto da educação superior como da educação básica. Então estamos caminhando de uma forma muito de autossobrevivência, digamos assim, de cada uma das instituições, o que é uma lástima. Eu entendo que aqui os setores democráticos do país deveriam ter constituído uma coalizão para tratar desse tema de uma maneira organizada e nacional. Inclusive, observem que nos processos eleitorais das cidades, essa discussão quase que é secundária, lateral, né? E, infelizmente, nós não conseguimos transformar o tema da infraestrutura necessária para que as escolas pudessem retornar em condições de segurança, um grande tema da nação. Eu lastimo muito, eu creio que aqui cabe uma autocrítica dos setores de esquerda, né, dos setores democráticos, que não conseguiram dar suficiente ênfase a esse tema. Enfim, então, diante deste quadro, nós infelizmente não temos ainda condições de fazer uma previsão e estamos muito dependentes da eficácia da vacina e da possibilidade de uma rápida distribuição da vacina por toda a população. Sabemos que vamos enfrentar resistências, né? Os setores anti-vacina, os setores que são terraplanistas, que não creem, enfim, na eficácia da ciência, da possibilidade de eficácia da ciência, enfim, então isso não vai ser um processo simples, porque a extrema-direita está completamente empenhada em levar adiante o tema da guerra cultural, conforme disse, felizmente agora com uma derrota importante, visto que a internacional da extrema-direita está bastante golpeada com a derrota de Trump e com a maior mobilização social que nós temos visto, enfim, em diversos países, como foi o caso dos Estados Unidos, né? E esperamos que muito em breve também no Brasil. Eu queria continuar no tema do ensino superior, Lerrer, abordando agora mais um absurdo patrocinado por esse presidente que abomina a ciência, a educação, principalmente a autonomia universitária. Pela 7ª vez no seu mandato, o Jair Bolsonaro nomeou para a reitoria de uma universidade federal um candidato que não foi o mais votado pela comunidade acadêmica na lista tríplice encaminhada ao MEC. Dessa vez, o episódio se deu na Universidade Federal da Paraíba. O escolhido do presidente foi Valdinei Gouveia, da chapa Orgulho de Ser UFPB, que ficou em terceiro e último lugar no pleito junto com a vice, Liana Albuquerque. O primeiro lugar ficou com a chapa Inovação com Inclusão, de Terezinha Martins e Mônica Nóbrega, que recebeu quase 10 vezes mais votos que o eleito de Bolsonaro. Para se ter uma ideia, a chapa que o Bolsonaro indicou não recebeu nenhum voto no Conselho Universitário, o CONSUNE. Ou seja, mais uma vez o chefe do executivo, de maneira arbitrária e antidemocrática, ignora o resultado do processo de escolha de uma instituição pública para levar à frente seu projeto político ultraconservador. Qual é a sua análise para mais esse episódio lamentável, Lerrer? Mais uma intervenção nas universidades federais, né? De fato agora na Universidade Federal da Paraíba, de uma maneira muito violenta, de uma maneira muito bruta, visto que o reitor nomeado, ele não apenas teve só 5% de votos ponderados na consulta, como teve 0. E isso é muito importante, teve 0 votos no colegiado superior. Quem faz a escolha formal da lista tríplice, quem elabora a lista tríplice, são os colegiados superiores da instituição. E é importante registrar que o professor Valdinei, da chapa, né, Orgulho de Ser UFPB, ele teve 0 votos, portanto ele não pode estar na lista tríplice. Foi por meio de uma liminar
que não examinou mérito e, portanto, nós temos uma situação de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, sem contar o tema de fundo, que é, conforme disse, o fortíssimo empenho do Ministério da Educação, sob o comando da área mais fundamentalista, mais de extrema-direita do governo federal, de fazer intervenções abertas nas nossas instituições universitárias. Nós temos que lembrar que, desde que Bolsonaro assumiu, foram 45 processos de escolha de reitores nas universidades e até agora só 16, pasmem, 16 dos 45 venceram a consulta. O restante ou foi nomeado fora do primeiro lugar, é um reitor que não venceu a consulta, fora do vencedor da consulta e da lista tríplice, ou passou a compor o rol dos reitores temporários, e aí há uma nomeação de um reitor temporário que não participou do processo de legitimação dentro das instituições ou está aguardando. Então nós temos aqui um forte empenho do Ministério da Educação, do novo ministro, inclusive, de forma mais radical, inclusive, do que o anterior, do novo ministro, de não aceitar o resultado da consulta e dos colegiados superiores, né, como nós vimos agora na Paraíba, mas também na Federal do Rio Grande do Sul e outras. É algo muito grave, isso é um tema de importância, eu diria, mundial, visto que quando nós temos dirigentes que foram nomeados de uma forma ilegítima ou até mesmo ilegal, há abertura para espaços de arbitrariedade, de perseguição política, teórica, epistemológica, algo muito semelhante que aconteceu no período da ditadura empresarial militar com o ato institucional número 5. Só que agora o ato institucional número 5 tem a forma de processos administrativos, né, e outras formas de coerção interna para tentar silenciar as universidades. Eu creio que esse é o tema de fundo. O governo está empenhado em silenciar o pensamento crítico em nossas universidades, no momento em que a humanidade necessita urgentemente de um pensamento inventivo para que nós possamos ter alimentação de qualidade, novas formas de energia, novas formas de transporte, novas formas de pensar a educação, a cultura, a ciência, a saúde pública, o que seria o sistema único de saúde efetivamente público, com controle social. Enfim, estamos no momento em que, diante de mudanças climáticas, de grandes pandemias, enfim, a universidade tem um papel muito destacado por ser justamente o espaço da sociedade que é protegido já milenarmente, protegido para que possa problematizar as verdades estabelecidas, as práticas estabelecidas, abrindo caminho para novas sensibilidades e novas formas de pensar os dilemas que a humanidade vive. Se as universidades não tivessem lutado e forjado a sua autonomia, como nós vimos, né, desde Galileu, enfim, e todos os processos que vêm tentando sufocar, estrangular a invenção científica, nós estaríamos ainda, como aliás alguns acham ainda hoje, né, tendo uma concepção de que a Terra é o centro do universo, de que a Terra é plana e que não existe processo evolutivo, né, enfim, na natureza. Em suma, a ciência sempre problematiza as visões de mundo estabelecidas e por isso a universidade tem que ter autonomia. E uma dimensão central da autonomia é justamente a dimensão da liberdade de cátedra. E se nós não temos condição de garantir a liberdade de cátedra, porque os dirigentes são, digamos, muito mais leais a quem o nomeou do que a comunidade universitária, isso nos deixa numa situação muito, mas muito preocupante. E
eu entendo que, sim, esse tema da nomeação de reitores, a nomeação ilegítima, como está acontecendo, é de importância estrutural e, novamente, aqui eu entendo que os setores democráticos da sociedade brasileira devem colocar essas agendas no centro de um debate político, porque este é o grande divisor de águas que está em curso no Brasil, né? O neofascismo não pode conviver com universidades e com escolas públicas, com imprensa democrática, enfim, em que possamos demonstrar o significado profundo do que significa essa política de genocídio, o que significa hoje nós temos mais da metade da população brasileira sem ter ocupação regular. Enfim, é evidente que nós estamos vivendo um processo de profunda crise e precisamos muito da arte, da cultura, da ciência, para que possamos forjar alternativas com as lutas sociais, mas as lutas sociais também precisam de ideias para motivar, apaixonar, mobilizar e criar um desejo, uma vontade nacional popular, como diria Antônio Gramsci, em prol das grandes mudanças que nós precisamos promover em nosso país. Esse é o grande tema, a meu ver, que nós estamos desafiados a levar adiante. Essa é só mais uma prova, Lerrer, de que o Bolsonaro não tem qualquer zelo pelos processos democráticos. Ele foi eleito em um pleito pra lá de suspeito, com a influência direta desse envio ilegal em massas de notícias falsas para aplicativos de troca de mensagens, financiado com dinheiro de empresas. Apoiou essa tentativa de golpe do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Nós temos de ficar muito atentos, Lerrer, para o que essa figura pode tentar nas eleições de 2022. Tá na cara que ele não vai aceitar uma derrota pela via democrática. De fato, nós temos nos Estados Unidos um processo muito preocupante, que é a tentativa do ainda presidente Trump de desqualificar o processo eleitoral, de inviabilizar o processo eleitoral, de negar a validade do processo eleitoral para permanecer no governo de uma forma fraudulenta. Isso, obviamente, não tem nenhuma sustentação possível, visto que também nos Estados Unidos nós temos, conforme disse, uma mobilização social hoje muito importante, muito capilarizada, né, nos bairros, nos sindicatos, nas fábricas, nas escolas, nas universidades. A população não vai aceitar essa tentativa de desvirtuar o resultado da eleição, né? Eu tenho certeza que nem mesmo a institucionalidade das Cortes Supremas poderá não deixar de reconhecer o significado da eleição e o resultado da eleição. A mobilização social, insisto, eu creio que ela é muito significativa hoje. E nós teremos que trabalhar na mesma linha, porque é evidente que nós não estamos vivendo num ambiente democrático. É evidente que nós estamos num contexto de autocracia, e neste contexto de autocracia, só a mobilização social, a organização política, a boa caracterização de ideias, de projetos, de concepções de mundo que alterem o senso comum conservador, reacionário, né, que está em curso hoje em diversas partes do mundo e de maneira muito dramática no Brasil, nós possamos fazer mudanças nessa forma de estarmos fruindo a vida. Nós precisamos mudar isto, né? E isto só ocorre com mobilização social, e eu creio que daí fica muito evidente em 2022, eu tenho muita expectativa em relação a isso, de que nós vamos avançar muitíssimo na organização e na auto-organização da sociedade brasileira, para que possamos afirmar os valores democráticos contra perspectivas neofascistas, de darwinismo social, racistas e de todas as formas odiosas de discriminação que estão em curso, e, sobretudo, as formas odiosas de segregação econômica, né, que estão em curso hoje em nosso país.
Já houve algum episódio lá na UFRJ, Lerrer, de tentativa de interferência do Bolsonaro na autonomia da instituição? Vocês já se sentiram em algum momento atacados pela senha autoritária do bolsonarismo? Não há uma interferência aberta e direta no UFRJ, mas todas as universidades, sem exceção, estão fortemente pressionadas pelo governo federal e estão fortemente sob uma influência negativa de ações do governo federal. A mais importante delas, obviamente, é o financiamento. O estrangulamento orçamentário da universidade é uma via para implementar projetos que reconfiguram a vida universitária, como é o caso do Futurice. Projetos desse tipo que tentam afastar as universidades da ciência para colocá-las como organizações vinculadas à venda de serviços, à formação de autoempreendedores, ou seja, naturalização do trabalho precário, desregulamentado, sem direitos sociais, enfim, tudo isto é parte de uma concepção que claramente está se imiscuindo nos assuntos internos da universidade, cerceando a liberdade de pensamento. Mas temos questões ainda mais graves, ou tão graves quanto em curso, e que também não têm sido objeto de uma reflexão institucional mais robusta, que diz respeito à avaliação da pós-graduação, a como nós qualificamos a nossa produção científica, diz respeito às prioridades de pesquisa que estão em curso em nosso país. Enfim, há uma ingerência aberta nas prioridades de pesquisa, buscando sufocar, estrangular, restringir, limitar todos os campos de conhecimento que problematizam a desigualdade social, que problematizam a nossa condição capitalista dependente, que problematizam o racismo estrutural, que problematizam a apartheid educacional que nós temos em nosso país. Todas as áreas de conhecimento que estão hoje comprometidas com a solução dos grandes dilemas, dos grandes problemas da humanidade, em grande parte essas áreas de conhecimento estão sob forte restrição orçamentária, o que já demonstra que a ingerência chega ao fundamento, chega ao âmago da vida universitária, como é o caso da produção do conhecimento. E nenhuma universidade, insisto, está fora desses constrangimentos. Para encerrar, Lerrer, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, realizou seu processo eleitoral de maneira telepresencial na última semana para a escolha de uma nova diretoria, que teve vitória da Chapa 1, que, aliás, você apoiava. Essa eleição seria realizada no mês de maio, mas foi cancelada por conta da pandemia. Como é que foi esse processo eleitoral, Lerrer? Esse sim realizado de forma democrática, respeitando a escolha dos eleitores. O que é que nós podemos esperar do Andes com essa nova diretoria? Quais os desafios que estão colocados? A eleição do Andes em 2020 seguramente vai ser documentada como, no futuro próximo, como um dos grandes acontecimentos políticos do ano, porque justamente colocou na agenda política das universidades, do trabalho docente, a concepção de organização política que a categoria pensa como mais adequada para enfrentar os enormes desafios que nós temos pela frente, conforme já destacamos aqui as intervenções, o estrangulamento orçamentário, o desmonte da carreira, a reforma administrativa, emenda 95, enfim. Chama atenção, em primeiro lugar, uma muito boa participação da categoria. Insuficiente, entendo que, claro, seria muito melhor se nós tivéssemos um número maior de pessoas participando, mas ainda assim nós tivemos um número muito relevante de eleitores numa eleição que ela é diferente, difícil, né? Como é o caso de uma eleição telepresencial, ela envolve uma interação com um ambiente virtual que não é cotidiana. Muita gente não conseguiu se familiarizar numa primeira tentativa, teve que tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas acabaram votando. Todos que tentaram votar conseguiram votar, não houve nenhum obstáculo, enfim, à eleição, à votação. Importante destacar que foi uma eleição
que se prolongou no tempo, enfim, então, de fato, nós tivemos a condição de assegurar o direito de voto a todos aqueles e aquelas que desejaram se pronunciar em relação ao processo de escolha da nova direção do ANDES. Por que essa eleição, a meu ver, ela é tão importante? Porque se nós examinarmos nacionalmente hoje como estamos organizados na defesa da educação pública, nós vamos constatar que houve uma perda de protagonismo de importantes entidades. E aqui eu entendo que devo ser muito cauteloso, porque não estamos em um momento para fazer críticas e balanços, acertos de conta entre correntes e concepções sindicais. Eu acho que nós temos que construir unidade, mas é forçoso reconhecer que as grandes manifestações hoje da educação pública são manifestações que muitas vezes não contaram com um papel organizador dos sindicatos vinculados à CUT, que, digamos, foram se adaptando a uma forma de atuação sindical que desconectou muitas entidades de um diálogo real com as suas bases. Diálogo real em torno dos problemas reais, né? E é complexo isto, né? Não é uma questão simples. Dialogar sobre os problemas reais, sobre os grandes dilemas, enfim, que as universidades estão enfrentando. E de outra parte, nós temos essa tradição dentro do ANDES que caracteriza o ANDES como um sindicato único no Brasil e na América Latina. E eu tenho certeza, isso não é uma opinião, isso é uma análise que eu faço há muitos anos, de que o ANDES é um sindicato muito peculiar, porque é um sindicato que, de fato, assegurou autonomia diante de governos e não foi fagocitado pela racionalidade, pelo pragmatismo, pelo curto prazo das ações governamentais. Então, quando o governo federal abriu caminho para repasse de verbas públicas para um setor financeiro, para as grandes corporações da educação, o ANDES se manifestou contrário a isso e chamou atenção para o fato de que isso iria inviabilizar o financiamento das universidades federais. E isso, infelizmente, aconteceu. E os sindicatos cutistas não se mobilizaram em torno desse tema. Do tipo, não, mas está democratizando o acesso, e na realidade não democratizou efetivamente o acesso, porque poderíamos ter feito isso no setor público com muito mais pertinência e qualidade, e acabou carreando recursos de enorme proporção para o setor mercantil. Além disso, os sindicatos cotistas não dimensionaram o que significaria nós quebrarmos um conceito de solidariedade dentro da categoria docente e de técnicos administrativos, que pudesse assegurar essa solidariedade intergeracional. Quer dizer, vejam, os novos professores já não têm aposentadoria integral. Isso já vem da reforma da Previdência de 2003, em que os setores que sustentaram a chapa de oposição, né, ao ANDES, vinham já durante muitos anos tentando atenuar, né, reduzir a relevância dessa reforma da Previdência, como se não tivesse sido algo de enorme impacto para o futuro da carreira dos professores. Além disso, temos que lembrar que foi no governo do PT que um novo projeto de carreira foi pactuado contra a posição do ANDES, inclusive, prejudicando os professores que se aposentaram, né? Grande parte dos dos professores que se aposentaram no topo da carreira, hoje estão praticamente no piso da carreira, porque se aposentaram como professores adjuntos e hoje a carreira tem 2 outros níveis, né, de associado e titular, e esses colegas nossos ficaram parados na carreira, não houve transposição, porque isso não entrou na pauta política das entidades
e dos setores que apoiavam o governo não levantaram esse tema. Então são muitos exemplos que mostram que é crucial mantermos um sindicato organizado autonomamente frente aos governos, aos partidos. Dialogamos com partidos, dialogamos com governos, mas a partir de uma posição de autonomia. E o maior desafio agora, eu entendo, é justamente trabalharmos pela construção das grandes coalizões. O processo eleitoral acabou, eu creio que nós temos que debater com os nossos colegas que estiveram na outra chapa, enfim, a importância de termos unidade, porque estamos vivendo estamos vivendo um contexto em que temos um governo que é abertamente hostil à ciência, abertamente hostil à cultura, à arte, à universidade, à educação pública de uma forma geral. Então precisamos estar unidos e de forma inventiva construirmos as nossas agendas, né? Construirmos agendas que mobilizem, que indiquem caminhos a seguir, enfim, para que também aqui no Brasil nós possamos em 2022 estarmos celebrando mudanças que não se restringem ao momento eleitoral, mas que demonstrem que é possível, de fato, uma auto-organização da sociedade brasileira que seja robusta de forma suficiente para não admitir intentos autocráticos, racistas, negacionistas e de subserviência a um cenário internacional em que o país somente vem aprofundando, né, a sua condição de país capitalista dependente, enfim, de um país que não é capaz de assegurar uma economia complexa que permita trabalho digno para todos que têm um rosto humano. O grande tema, certamente, do século XXI é o trabalho digno e nós vamos ter que lutar muito por isso. E as universidades são parte desse processo e o Andes é um protagonista, um organizador desta concepção de universidade que tem que ter bases materiais, enfim, para que possamos levar adiante esse projeto democrático para a nossa nação. Roberto Lerrer, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando aqui um forte abraço. Muitíssimo obrigado, ótimo estarmos juntos, enfim, sempre uma alegria muito grande estarmos neste maravilhoso programa, enfim, que é um dos hoje mais relevantes, eu diria, do país, pela qualidade dos temas que o Faixa Livre vem construindo. Abraço muito forte a todos e a todos os ouvintes. Conversamos aqui com o ex-reitor, professor titular de Políticas Públicas da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do CNPq, Roberto Lerrer. Vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e eu aguardo vocês amanhã. Até lá!